Olá, seja bem-vindo a esta nossa videoaula sobre gestão de dados. Na aula de hoje vamos conceituar dados, falar sobre os tipos de dados, analisar o ciclo de vida de um dado e os seus aspectos de gestão. Muitos autores falam sobre dado diferenciando-o de informação. Para o nosso estudo, precisamos de uma definição mais consistente e vamos fazer isso usando teoria matemática. Seja azão um conjunto de meios onde eu posso representar um signo, papel, fita, ar, cérebro, etc. Bzão, um conjunto de signos, por exemplo, desenhos, bits, números, letras. Czão, um conjunto de significados, tais como idade de Pedro, o nome do cliente, etc. Se fizermos a operação matemática de cartesiano entre esses três conjuntos, A cartesiano B, cartesiano C, eu vou obter conjuntos de triplas. Essas triplas nós vamos chamar de dados. Portanto, um dado para mim é um conceito matemático de uma tripla, que tem um elemento do conjunto de significados, um elemento do conjunto de meios e um elemento do conjunto de símbolos. Portanto, um dado é uma tríade, que não pode ser nunca desassociada. Quanto ao tipo de dados, ele é chamado de dado básico quando ele é obtido diretamente por observação no mundo real. Estes dados normalmente são caros, o tempo de vida deles é eterno, precisa ser definido, são irrecuperáveis em caso de perda. Uma vez no mundo simbólico, muitos dados são processados. Então existem dados que são obtidos a partir de processamento, são chamados dados elaborados. São dados de vida muito curta, só interessam para a tomada de decisão gerencial e o custo é o custo do processamento. E no caso da perda de dados, basta repetir o processamento. Um terceiro tipo de dados é o dado equivalente. Ele é bastante poluidor devido à facilidade de utilitários em reproduzi-los. Os dados equivalentes devem ser gerenciados com muita cautela, pois são poluidores, embora sejam muito úteis para fazermos o tratamento da segurança de dados. Na administração, para estudarmos um recurso, nós verificamos o seu ciclo de vida. Existem 4 etapas no ciclo de vida de um recurso. A sua fase de planejamento, onde todos os seus aspectos são definidos. A fase da obtenção, colocar o recurso na empresa. Uma vez dentro da empresa, ele precisa ser administrado. Quando não mais interessar a empresa, ele é devolvido ao mercado, ele é eliminado. Vamos tomar o recurso pessoal como exemplo do ciclo de vida de recurso. Na fase de planejado, eu tenho as atividades de definir o quadro de funcionários, definir os cargos e salários, definir o perfil de um posto de trabalho e outros aspectos. Na fase de obtido, eu coloco o recurso na empresa. Então eu tenho atividades como recrutar, selecionar e admitir. Uma vez dentro da empresa, o recurso precisa ser administrado. Então, no caso do recurso pessoal, eu tenho que controlar a frequência, pagar, treinar, promover, dar benefícios e outras atividades. Quando não mais me interessar pelo recurso, eu vou para a fase de eliminado. Existem várias atividades para eliminar o recurso pessoal, demitir, aposentar, transferir, entre outras. Olhando para o recurso dado, eu vou planejar prioritariamente os aspectos de segurança, armazenamento, utilização e custos, que vamos passar a detalhar. Com relação à segurança, hoje temos uma norma que nos ajuda a fazer essa tarefa, é a ISO 27000. Ela define desde as políticas de segurança até a parte de gestão de incidentes. O dado equivalente é muito útil para se fazer programas de backup. Um backup é uma cópia de um acervo de dados. Eles são feitos visando diversos aspectos de segurança, seja ela acidental ou intencional. Temos um conjunto de normas que trata a segurança. É a família ISO/IEC 27000. Nesta família, temos a ISO/IEC 27000, que são informações básicas sobre a norma. A ISO/IEC 27001 dá as bases da implementação de um sistema de gestão de segurança da informação dentro de uma organização. A 27002 define como se deve fazer a certificação profissional e várias práticas profissionais.
27003 dá as diretrizes específicas para a implementação do sistema de segurança da informação. Na ISO 27004 apresenta-se normas sobre métricas para a construção de relatórios. Na ISO 27005 apresenta-se as diretrizes para o processo de gestão de riscos da segurança da informação. No aspecto de armazenamento, o planejamento deve definir que dados serão colocados em papel, que dados especificamente deverão ser colocados em cada meio, que dados irão para sistemas gerenciadores de banco de dados e, principalmente, qual é o tempo de vida que eu tenho para cada dado básico. A utilização é estudada segundo o aspecto matemático que demos para dados. Então, com relação ao meio, eu vou definir quais são os meios que serão utilizados na empresa, se é plástico, discos óticos, papel, fitas magnéticas, etc. Com relação aos símbolos, quais os conjuntos de símbolos válidos para cada meio especificamente e como se dará a formação de nomes que utilizarei na minha empresa. Aqui podemos aproveitar para introduzir o conceito de metadicionário. Com relação ao significado, quais são os significados válidos para a empresa, em que condições eles são válidos, já definindo vários critérios de crítica, e a definição de domínios de cada atributo. Os custos são fatores primordiais e fundamentais na gestão da informação. O dado deve ter um custo compatível com a sua utilização. O custo de um dado ele se reflete pelo armazenamento, pela recuperação e pelo grau de risco que ele traz para a empresa. Na fase da obtenção, precisamos definir as formas de como esses dados entrarão para a empresa. Que seguranças vamos introduzir para que o dado seja obtido de forma correta? Ele deve ser um dado consistente. Precisamos verificar também quais são os volumes envolvidos nessa obtenção e a periodicidade de obtenção desses dados. Para colocar o dado no mundo simbólico, eu tenho 4 etapas básicas. A primeira etapa é a etapa de apropriação. Nesta etapa eu verifico como vou capturar o dado no mundo real e trazê-lo para o mundo simbólico. Na etapa de preparação, arrumamos os dados apropriados para serem digitalizados. Nesta arrumação, criamos o conceito de lote. O lote é um conjunto de dados apropriados colocados em uma certa ordem. Pode ser ordem alfabética ou até a ordem de data, por exemplo. Para cada lote eu crio um conjunto de informações chamadas capa de lote. Nessa capa de lote é comum termos data inicial, data final, soma de valores. A capa de lote me permite verificar na etapa de digitalização se o acervo foi digitado ou digitalizado corretamente. E depois ele precisa ser verificado. É a etapa de validação, então verifica se os dados foram digitalizados ou digitados de forma correta. Muitas vezes existe ainda a necessidade de controle de erro. Por exemplo, se contratarmos a digitalização de um lote com controle de erro, precisamos digitalizar esse lote 2 vezes. Como mostrado na gravura, o lote 1 é digitalizado pela operadora A, criando o arquivo X. O lote 1 também é digitalizado pela operadora B, criando o lote Y. Um programa pega os 2 arquivos e verifica as divergências, gravando os dados corretos em um arquivo e os dados divergentes em outro arquivo. Os dados divergentes forem 0, eu tive 0 erros. E no arquivo de dados divergentes, eu verifico se o número está compatível com o valor contratado. Outra estratégia é do dígito verificador. É comum usarmos isso quando fazemos digitação de alguns campos. Por exemplo, a sua conta corrente no banco. Ele existe um dígito verificador. O dígito verificador é gerado por um algoritmo. Esse algoritmo ele é repetido quando se digita novamente o campo. Uma vez que um dado de interesse da empresa está digitalizado, ele precisa ser administrado e gerenciado. Um conceito importante é o de acessibilidade. Neste conceito, eu verifico o número de acessos no tempo. A figura indica
O ponto P indica o momento que o dado é destruído. Todo dado básico precisa ter o seu tempo de vida definido, assim como no imposto de renda, que precisamos guardar as informações por 5 anos. Quando a informação aparece, ela é de interesse de muita gente, e esse interesse vai caindo com o tempo. Por exemplo, ao emitirmos uma nota fiscal, durante os 3 primeiros meses, várias pessoas vão querer acessar essa nota fiscal. O cliente, porque reclama, o nosso departamento de contabilidade e vários outros usuários. E esse interesse vai caindo com o tempo. Outro aspecto importante é a tecnologia usada para o tratamento do dado. Na nossa figura estamos mostrando, por exemplo, V0, papel. A tecnologia está ligada ao volume manuseado. Para uma determinada tecnologia, eu tenho um custo unitário no tratamento de um dado. Quando essa tecnologia começa a ficar cara, eu digo que ela saturou. É o nosso exemplo do ponto P0. E eu passo para outra tecnologia que tem um custo inicial mais caro, mas o valor unitário de tratamento da informação o torna mais barato. E assim sucessivamente. Eu vou sempre migrar para uma nova tecnologia que vai ser mais cara na sua implantação, mas o custo unitário fica mais barato. Então, o custo de tratamento unitário da informação depende da tecnologia que eu estou usando. Se considerarmos o gráfico de usabilidade que apresentamos e as tecnologias, vamos verificar que uma informação pode estar em todas as tecnologias. É única e exclusivamente um fator de custo. Se a nota fiscal ela é acessada muito frequentemente, deve ficar no SGBD por 2 ou 3 meses. Depois, esse nível de acesso cai. Eu posso migrar para uma tecnologia mais barata, finalmente para papel. Não devemos manter esse dado permanentemente no banco de dados, porque ele fica caro. E se ele não tem mais acesso, ele fica encarecendo o processamento toda vez que precisamos recuperar uma nova informação. Um aspecto importante na definição de sistemas é que o analista já defina por quanto tempo cada dado estará em cada meio específico e qual a forma de sua migração. Ainda na gestão, temos muitas informações sensíveis. Precisamos saber quem usa o dado, quem está habilitado a buscar determinada informação, com que periodicidade ele pode buscar informações e, principalmente, quais os volumes transferidos. É permitido a um determinado usuário transferir todo um arquivo? Isso precisa ser controlado. Existem várias técnicas para se verificar quem acessa o dado. Podemos trabalhar com técnicas de senha, chaves e tokens, e até com alguns elementos biométricos. Quanto a onde hoje se investe muitos recursos para se colocar o dado perto de onde será tomada a decisão. Dispositivos móveis são muito úteis para isso. Um consumidor pode acessar suas informações bancárias em qualquer lugar que ele esteja. A informação deve estar disponível onde se toma a decisão. Pelo aspecto do como, a informação deve estar de forma que ela possa ser interpretada. Não me adianta, por exemplo, ter as minhas informações de forma binária, digitalizada, se eu não conseguir um dispositivo para ler essa informação. Então, o aspecto do como é fundamental. Outro aspecto importante é o quando. A informação precisa estar disponível no momento correto. Não me adianta ter uma informação depois do momento da decisão. O ritmo da decisão é importante para definir aspectos dos sistemas. Muitas vezes encarecemos o desenvolvimento de um sistema com várias características necessárias para decisões imediatas, quando o ritmo da decisão é mensal ou mesmo anual. Os custos devem ser uma preocupação permanente na gestão da informação. Eu devo fazer auditorias permanentes quanto ao custo e quanto à utilização. É importante monitorar toda a comunicação que usa dado sensível, avaliar quem está usando e como está usando esses dados sensíveis. Na fase de eliminado, o dado pode desaparecer por 3 motivos: ou por uma sabotagem,
ou por um acidente, ou mesmo de forma intencional. Para eliminar o dado, vamos lembrar o seu aspecto matemático. Ele pode ser eliminado quanto ao meio, quanto ao símbolo, quanto ao significado. Ele é eliminado ao significado quando nós trocamos, por exemplo, o nome de um conjunto de dados. Evidente que com bom estudo sobre o conteúdo eu posso recuperar esse nome. É uma maneira fraca de eliminar o dado. De uma outra maneira de eliminar o dado é com relação ao símbolo. Para isso eu tenho que, dentro do mesmo meio, destruir os símbolos. Eu devo gravar brancos. Não basta muitas vezes formatar um arquivo. Eu preciso gravar branco intencionalmente para destruir os símbolos que existem. A maneira mais eficaz de destruir um acervo de dados é destruir no meio. Quanto às formas de destruição de dados, eles podem ser, por exemplo, por sabotagem. Estamos incluindo aqui na sabotagem também o roubo de dados. A sabotagem é muito mais comum do que se pensa. Deve-se tomar cuidado com as pessoas que têm acesso aos nossos conjuntos. Muitas vezes, pessoas não ligadas diretamente ao trabalho com o computador têm acesso a eles e copiar arquivos estratégicos ou mesmo deletá-los. Devemos também lembrar da sabotagem eletrônica através de vírus e outras. O dado também pode ser perdido acidentalmente. Um acidente pode ocorrer a qualquer momento. Existe uma equação matemática para tratar o acidente. Um acidente é sempre uma condição insegura mais uma coincidência. Eu não tenho como prevenir as coincidências, mas tenho como prevenir as condições inseguras. É muito comum se fazer em grupos de prevenção de acidentes buscando identificar condições inseguras. Um dado básico tem sua vida definida por decreto. Portanto, ele deve ser destruído ao término de sua vida. Ele precisa ser assassinado. Neste caso, eu tenho a destruição intencional de dados. A destruição intencional precisa ser formalizada e isto é feito de maneira muito estruturada e formal quando tratamos de dinheiro. O Banco Central e a Casa da Moeda têm procedimentos formais para destruir o dinheiro utilizado. O mesmo deveria acontecer com os dados da empresa. A gestão de dados ainda está bastante incipiente. Hoje, na sociedade da informação, várias empresas exploram grandes acervos de dados de milhões de pessoas, onde se registram suas preferências, seus hábitos, são apropriados por grandes empresas. Portanto, a gestão de dados hoje é estratégica e fundamental para a sobrevivência das empresas e precisa ser tratada de forma mais profissional. Se gostou desse vídeo, clique em gostei. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.